Eldorado FM, programa Painel Popular, portal Elesbon News, blog Painel Popular e o contato com o gerente do Banco do Brasil de Elesbon Veloso, Marcelo Fábio da Cruz Freitas. Vamos entrevistar ele a partir de agora. Gerente Marcelo já está à frente do BB de Elesbon Veloso desde maio desse ano. E a princípio, gerente, eu gostaria que o senhor fizesse aqui uma análise, comentasse acerca da situação estrutural que o senhor encontrou no Banco do Brasil local. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer falar aos amigos que nos ouvem. E a partir de agora a gente vai tecer alguns comentários a respeito de questionamentos que o repórter está trazendo, para a gente deixar bem clara a posição do banco, demonstrando aquilo que o Banco do Brasil tem conseguido realizar aqui no município de Elesbon Veloso. Em relação à situação estrutural da agência, ou seja, principalmente a questão da agência em si, da parte interna da estrutura física e também da sala de autoatendimento de Elesbon Veloso, que é onde ficam aquelas máquinas de autoatendimento, o que eu tenho a dizer é que nós, já depois de nossa chegada, não por uma iniciativa nossa particular, mas por iniciativa da própria instituição, já colhemos alguns frutos que vão ajudar no dia a dia do atendimento aos clientes da agência do Banco do Brasil de Elesbon Veloso. Que frutos são esses? Nós tivemos o aumento do número de funcionários em 2 funcionários novos. Na verdade chegaram aqui 3 pessoas novas, mas um funcionário antigo foi removido, então o acréscimo foi de mais 2 pessoas. Eu tenho mantido no intuito de melhorar, e isso não há uma mágica, não se consegue fazer isso da noite para o dia, mas de melhorar o atendimento. Aqueles clientes que procuram os caixas humanos dentro da agência do banco, tenho mantido diariamente 2 caixas atendendo, apesar de o contingente de caixa da agência ter sido reduzido pouco antes da minha chegada para apenas um caixa, mas isso se justifica. Os caixas atendem a demanda, gerente? Eu acredito que não. Inclusive, na expectativa da inauguração da agência do Bradesco aqui no município de Elesbon Veloso, Elesbon Veloso, estava contando que também poderia haver atendimento de caixa humano pelo Bradesco para transformar a espera das pessoas que necessitam desse tipo de serviço em algo mais curto, mais fácil do cliente encontrar a solução dos seus problemas, né? Bom, então retomando a questão estrutural, eu acredito que mesmo esses 2 caixas não atendem completamente a demanda, até porque Elesbon Veloso, pela sua condição quase que de cidade polo, para cá confluem clientes, além de Elesbon Veloso, de 4 cidades vizinhas. E isso faz com que uma estrutura bancária única, como é a do Banco do Brasil, e limitada pelo número de funcionários que nós temos, termine, no final de contas, não dando aquele atendimento que nós gostaríamos de ter. Muito embora a gente diuturnamente procure melhorar isso. Em relação aos terminais de autoatendimento, nós temos sido incansáveis na tentativa de que esses terminais sejam substituídos por máquinas mais novas. Nós já temos quase todas as máquinas novas na sala de autoatendimento, né? Nós temos 6 máquinas aqui em nossa sala e uma no município de Francinópolis. E nós estamos lutando para que essas máquinas sejam todos equipamentos novos. Evidentemente que máquinas dão problema. Muitas vezes, especialmente nos finais de semana, o cliente fica indignado, e eu não tiro a razão dele, quando ele chega diante de uma máquina dessa, tenta fazer um saque e está escrito lá, saque não disponível. Inclusive para ele, ocorre logo de que está faltando dinheiro naquela máquina, o que na não é verdade. Não é verdade. Na maioria das vezes não é verdade. A máquina apresentou algum tipo de problema que faz com que ela pare de fazer pagamentos. O problema não chega nem a ser técnico, não? São problemas técnicos, né? Ela para de fazer pagamentos, embora ela esteja abastecida de dinheiro, mas como o cliente não consegue tirar, não tira a razão dele achar que a máquina está sem dinheiro e de ficar frustrado, né? Só que nós não podemos mexer nessas máquinas, especialmente no final de semana ou fora do horário de atendimento do banco. A essa hora, por exemplo, agora são por volta de umas 15h30 da tarde, o nosso cofre já está fechado há muito tempo. A chave das máquinas, por motivos de segurança, já estão guardadas no cofre há muito tempo. Então, caso ocorra um problema numa máquina dessa
a essa hora já não é mais possível fazer nada. Tudo isso por questões de segurança. Gerente, como é que é tratada a questão aqui da manutenção dessas máquinas? O banco dispõe de contrato com as principais empresas fabricantes dessas máquinas de autoatendimento. No caso específico de Elesbom Veloso, esses técnicos, ficam sediados na cidade de Picos. Sim. Então há um técnico da Cobra, um técnico da Procomp. Somente eles podem lidar com o problema? Somente eles. Até porque nós não sabemos resolver. Os funcionários do Banco do Brasil, quando fazem um concurso, eles não fazem um concurso com informações, não tem nenhum tipo de conhecimento necessário para consertar um defeito, por mais simples que seja, numa máquina dessa. O nosso funcionário, ele aprende e tem condições de colocar o dinheiro dentro da máquina e de fazer com que os sistemas operacionais da máquina funcionem. Ou seja, de que na hora em que o cliente chegue lá para tirar o dinheiro, que a máquina esteja informada de que fisicamente o dinheiro está lá dentro e que, dependendo lá do uso do cartão, o dinheiro possa se disponível na conta do cliente ser entregue ou não para ele, né? Mas essa questão da falta de dinheiro, que eu já me deparei com esse problema na condição de cliente do Banco do Brasil, ele se dá por conta disso que o senhor narrou ainda há pouco, por conta desse problema que a máquina às vezes apresenta? O senhor se refere à falta de dinheiro numa máquina especificamente? Em alguma, em todas. Olha, não é comum acontecer isso. Eu, pelo que me lembro, durante esse período de quase 6 meses que estou aqui, de fato, se tiver acontecido uma vez, 2 vezes, não me arrisco a dizer, terá sido por diversos motivos. Primeiro motivo, um aumento exagerado de utilização das máquinas de autoatendimento, além daquele aumento que já se é costumeiro na mesma época do ano em relação a anos anteriores. Então a gente, por motivos de segurança, a gente não pode colocar todo o dinheiro que nós quisermos nessas máquinas. Nós temos padrões a serem seguidos, determinados pelo banco, que faz com que a gente coloque o dinheiro de acordo com o histórico de necessidade das máquinas. Então, se de repente, por um motivo qualquer, não sei, um exemplo que possa me ocorrer, um evento, né? Mesmo a gente tendo colocado um pouco a mais dentro daquilo que permite o banco, mas os saques tendo superado a nossa expectativa, infelizmente, e isso eram casos esporádicos, pode acontecer de ficar faltando dinheiro em todas ou quase todas as máquinas, né? Gerente, o senhor já travou alguma conversa com a classe comercial aqui em Elesbom Veloso desde que chegou aqui em maio passado? Já sim, nós já conhecemos e já conversamos com muitos comerciantes a respeito de diferentes assuntos, né? Aliás, eu até aproveito aqui a oportunidade para dizer que um caso como esse de falta de dinheiro na máquina, ele pode ser minimizado, por exemplo, com o uso do cartão de crédito. Elesbom Veloso ainda é uma cidade que tem poucos lojistas que aceitam o cartão de crédito. O senhor nota essa resistência aí, né? Não é bem, eu não diria uma resistência. É comum as pessoas terem algumas restrições para aceitar o cartão de crédito no seu estabelecimento comercial, porque existe a cobrança de tarifas, existe coisas que as pessoas, de regra, não acham interessante pagar, né? Só que essas tarifas terminam se revertendo em uma possibilidade a mais de se comprar nos lojistas. Recentemente, nós fizemos uma campanha de expansão de afiliações lojistas aqui em Elesbom Veloso e conseguimos aumentar a quantidade em 8 estabelecimentos a mais que aceitam cartão de crédito, né? Então, o número que chega a ser já satisfatório, né? Eu acho que quanto... Ainda é tímido, talvez. Tímido porque levando em conta toda essa característica da cidade ser uma cidade polo, né? Mas já é alguma coisa, porque existiam já outros estabelecimentos, tá? Eu não tenho um dado preciso não, mas eu calculo que essa altura do campeonato aqui deve ter pelo menos uns 15 estabelecimentos, ou perto disso, uns 12 que aceitam cartão de crédito. Muitas vezes não tão bem divulgados, mas que aceitam, né? O fato é o seguinte, voltando então para concluir a parte estrutural, a gente tem as nossas dificuldades, mas tem lutado para que com o decorrer do tempo seja melhorado tanto em relação à questão de atendimento dentro da agência como do autoatendimento fora da agência, com a colocação de
funcionário, o contratado, o estagiário, permanentemente durante o horário de atendimento, claro, né, atualmente das 9 às 12 horas, na sala de autoatendimento. Temos, inclusive, já está, acredito eu, com meses que nós estamos adotando essa prática e com muito mais intensidade nesse último mês de novembro e de outubro, que é antecipar o horário de atendimento das pessoas que estão aguardando na fila antes que o banco abra. Eu tenho trazido funcionários sistematicamente para, a partir das 8 horas da manhã, já começar a chamar um por um dos funcionários, dos clientes que estão na fila e já começar a fazer o atendimento deles. A não ser naquele dia mesmo em que a fila praticamente não se forma aguardando a abertura do banco, né? Gerente, o senhor falou aí na questão de atendimento e veio a minha lembrança em relação a esse horário do Banco do Brasil, o horário de atendimento tem que ser ampliado. Isso foi mencionado, foi ventilado pelo presidente da CDL, Dominguinhos Ferreira. Eu gostaria de saber se o presidente da CDL já travou alguma conversa com o senhor nesse sentido, de que o atendimento seja ampliado, enfim. Já sim, o seu Domingos é uma pessoa que tem livre trânsito aqui no banco, é um cliente antigo, um parceiro do banco, mas eu já havia até informado a ele, quando dessa conversa, que o horário de atendimento do banco, ele sofreria, independentemente da mobilização da associação, né, sofreria uma alteração em virtude da inauguração da agência do Bradesco em Elesmão Veloso. Só para que vocês entendam, a agência do Banco do Brasil era considerada pioneira, o único banco na cidade. E quando há só um banco na cidade, o horário que deve ser praticado é aquele que nós estamos praticando até então, de 9 às 12 horas. Dá para trocar em miúdos aí esse termo aí para o pessoal entender melhor o que seria essa questão de agência pioneira? Agência pioneira é aquela agência que chega no município e que permanece no município. Mesmo que ela não tenha sido a primeira. Quando se ouve o nome pioneiro, você pensa logo que é o primeiro, né? Aqui, me parece, já andei conversando com algumas pessoas, já existiram outras instituições financeiras que deixaram o município. Exatamente pelo fato de o Banco do Brasil, que é a 12ª agência, a de Elesmão Veloso é a 12ª agência mais antiga do estado do Piauí. Por aí vocês tiram a importância da agência de Elesmão Veloso. Agências como essas vizinhas aqui, Valença, Angical, Amarante, essas que ficam nesse entorno aqui, são todas agências mais novas do que a agência de Elesmão Veloso. Quer dizer, o Banco do Brasil já tem um histórico aqui. Tem, e não só ele é antigo, como ele veio, e ao contrário desses outros bancos que já vieram e já saíram, ele veio e ficou. Isso aqui caracteriza ele como uma agência pioneira. Então, uma vez inaugurada uma agência de uma instituição financeira nova aqui na cidade, essa condição de pioneira desaparece e manda a resolução do Banco Central que trata desse assunto, que essas agências se articulem para fazer o atendimento, que deve ser inclusive dilatado. Eu me lembro até que o seu Domingo, na conversa comigo, disse que achava que era estranho, né? Porque se uma agência estava sozinha, ela é quem deveria atender por um período maior, mas não é isso que diz a resolução. A resolução diz que quando há mais de uma, aí sim é que elas devem atender por um período maior. Acredito que o nosso horário, que ainda vai ser combinado com o responsável pela agência do Bradesco, passe a ser a partir das 9 horas até as 14 horas, horário de atendimento ao público. Aliás, a propósito, em off, o senhor comentava aqui comigo que pretende estar conversando com o representante do Bradesco aí nos próximos dias. É verdade porque a gente trabalha em instituições financeiras diferentes, mas não são instituições inimigas, não acredito que exista isso, né? E eu quero ter uma proximidade com essa pessoa para tratar inicialmente desse assunto e de outros assuntos, né? Inclusive para apurar o fato que chegou ao meu conhecimento de forma extraoficial, de que o Bradesco não teria atendimento de caixa humano, o que seria uma pena, porque na minha opinião, como eu já mencionei, estava acreditando até agora que o Bradesco chegando com o atendimento de caixa humano, isso seria benéfico para os moradores de Elesmão Veloso e região. Bom, aí o Dourado FM está entrevistando o gerente do Banco do Brasil de Elesmão Veloso, Marcelo Fábio da Cruz Freitas. Gerente, vamos tratar agora em relação a linhas de crédito que o Banco do Brasil oferece. E eu gostaria até aqui de estar me direcionando ao gerente em relação ao que foi colocado numa notícia no portal Elesmão News, quando a gente colocou que o Banco do Brasil cuidaria das coisas do Pronaf Agroamigo, que não é verdade, isso aí pertence ao Banco do Nordeste. Linhas de crédito, o que é que o Banco do Brasil tem a oferecer aqui? Bom, o banco é o agente financeiro oficial do governo federal
E por causa disso, ele tem um amplo leque de opções de linhas de crédito, tanto de empréstimo, que é aquela modalidade em que o cliente toma o dinheiro no banco e não tem que comprovar a destinação desse dinheiro, como de financiamento. E esse leque é tão grande que, se eu começasse a falar de forma pormenorizada dessas linhas de empréstimo e de financiamento, nós teríamos conversa para muito tempo, né? São muitas, né? São muitas. E voltadas para a pessoa física, voltadas para o agronegócio. E aqui eu quero até fazer um parêntese. Depois da minha chegada, nós já estivemos presentes na exposição agropecuária de Lesbom Veloso, onde nós financiamos recursos tanto para produtores abrigados pelo Pronaf, como também não abrigados pelo Pronaf, algo em torno de mais ou menos R$1 milhão. E é um dinheiro importantíssimo, porque ele é injetado na economia do município. Aquela pessoa que recebe um dinheiro porque vendeu animais na feira, ela vai pegar aquele dinheiro, vai comprar material de construção para ajeitar sua casa, vai pagar uma dívida que estava devendo a outra pessoa, que essa outra pessoa pega o dinheiro, vai pagar um supermercado, vai mandar fazer um conserto no carro, ou seja, começa verdadeiramente a girar na economia do município. Muito importante. Girar e se multiplicar, porque aquela pessoa que também recebeu o dinheiro, por exemplo, o mecânico da oficina, ele vai pegar aquele dinheiro e vai gerar novo movimento para esse dinheiro, né? Então, assim, existem linhas de crédito destinadas a pessoas físicas, a pessoa jurídica, como capital de giro, como operações de investimento. O banco se não o principal, um dos principais agentes, para dar um exemplo de pessoa jurídica, principais agentes a operar o cartão de crédito do BNDES, o cartão BNDES, que tem condições super favorecidas para compras. Depois que eu estou aqui, já tive a satisfação de conversar com clientes que foram incentivados pela nossa equipe a utilizarem esse cartão em benefício do desenvolvimento dos seus negócios e, consequentemente, em benefício do desenvolvimento da cidade, né? Então, há um leque muito grande de opções, algumas delas até ainda pouco conhecidas pelos clientes. Talvez as pessoas que ouçam o que eu estou falando não tenham sequer conhecimento de que o Banco do Brasil financia, por exemplo... O cara pode ter acesso a isso aqui mesmo. Pode, aqui na internet. Financia, por exemplo, a casa própria. Né? A Caixa Econômica, com toda a sua expertise e a experiência que ela tem de financiamento imobiliário, é sempre usada como um referencial quando se fala de financiamento de casa própria. Mas o Banco do Brasil também está nesse mercado. Bom, em relação a empréstimo, o que é que o Banco do Brasil disponibiliza? Aí para o servidor público também? Aposentados? Sim, nós temos convênios. O banco nacionalmente tem convênio com o INSS para que seja feito empréstimo para desconto nos benefícios dos aposentados. E o banco, toda essa instituição com mais de 200 anos, com toda a seriedade que ela carrega, né? Tanto é que eu sempre oriento os aposentados: cuidado, se vocês precisarem de algum empréstimo, por favor, recorram ao Banco do Brasil, né? Mesmo que ocorra algum tipo de falha, que a gente sabe que tem muitos atravessadores na praça, né? Há 2 meses, o delegado, chegado aqui mais ou menos na minha mesma época, me comunicou que algumas pessoas estavam aplicando golpes, inclusive usando o nome do banco de forma irregular na zona rural da cidade, para fazer empréstimos, pegando a documentação dessas pessoas, que são pessoas que infelizmente têm pouca instrução, que confiam nas pessoas que fazem essas abordagens, né? Não deveriam confiar, mas estava pegando a documentação dessas pessoas, fazendo empréstimos. Essas pessoas que davam a documentação nunca recebiam esses valores, eles eram recebidos pelos marginais, mas por outro lado ficavam com a dívida desses empréstimos feitos. Então o banco tem empréstimo para aposentado, tem convênio local com as prefeituras de Lesbom Veloso, de Francinópolis. Já estamos concluindo com Prata do Piauí e São Félix, para que os seus servidores possam fazer empréstimos consignados, que é aquele tipo de empréstimo que a prestação é descontada no contra-cheque, portanto paga-se um juro menor. No nível estadual, o banco tem convênio com o governo do estado do Piauí, com vários outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, para que também esses servidores possam fazer. A antiga CEPISA, tem uma série de convênios regionais, locais, regionais e nacionais que possibilitam esse tipo de empréstimo. E a greve dos bancos, que aconteceu também aqui em Lesbom Veloso, de que maneira ela refletiu, assim, de que forma ela se manifestou, quais os reflexos que o senhor viu nela?
Bom, infelizmente, eu acredito que um banco paralisado, quer seja ele o Banco do Brasil, que é o maior banco do país ainda, ou não, ela traz sempre consequências desagradáveis para a população. Eu vou até contar no final dessa parte que eu estou falando uma rápida história para ilustrar essa situação. Mas, por outro lado, a greve também é um direito previsto pela Constituição Federal. Então, eu não estou aqui criticando aqueles colegas do Banco do Brasil que fizeram greve. Pelo contrário, né? Eles fizeram e assumiram a responsabilidade pela essa paralisação. Né? Mas a importância de um banco é muito grande. Eu tenho certeza que essas cidades que gravitam aqui ao redor do banco de Elesbom Veloso, que se utilizam no serviço do banco, como Francinópolis, São Félix, Várzea Grande e Prata do Piauí, adorariam que essa agência do Banco do Brasil de Elesbom Veloso existisse em seus municípios. Se Elesbom Veloso não tivesse uma agência do Banco do Brasil, uma agência de outro banco, com certeza o desenvolvimento da cidade, todo o movimento financeiro da cidade seria muito mais difícil. Então, quando ocorre uma greve, é isso que acontece. A agência fica, entre aspas, sem ter a cidade fica, entre aspas, sem ter um banco. Apesar de nós termos feito um grande esforço, os funcionários que ficaram trabalhando, eu e mais alguns, né, para manter pelo menos os terminais de autoatendimento funcionando. E eu afirmo que durante todo esse período da greve não houve paralisação das máquinas de autoatendimento em nenhum momento. E essa greve, coincidentemente, sempre acontece na mesma época do ano, né? É porque é a época do acordo coletivo de salário do banco e dos funcionários, entre os meses de setembro e de outubro. Por isso é que a greve tem se repetido, infelizmente, apesar de nos últimos anos ter tido, não nesse último, mas em anos anteriores a esse, ter tido alguns momentos em que a greve, se aconteceu, foi bem mais curta, e eu acho até que não aconteceu, teve um ano em que não aconteceu, né? Mas a história é a seguinte, para ilustrar a importância de um banco desse. Eu fui gerente de uma outra agência aqui no interior do estado, e há alguns anos, e no meio de uma greve, eu ia me dirigindo ao banco, e como você sabe, numa cidade pequena assim, você é muito conhecido, né? Transita caminhando mesmo, eu gosto de vir caminhando de casa, é uma das coisas que eu acho maravilhoso de morar numa cidade pequena, é isso, é você ter a liberdade de poder ir e voltar para o trabalho caminhando, né? sem risco, sem violência, sem trânsito, sem nada. Pois bem, então eu ia chegando no banco, e um mototaxista saiu da sua moto, me abordou e me fez o seguinte pedido: seu gerente, termine com essa greve. Não, meu amigo, mas não sou eu que estou fazendo a greve, muito pelo contrário, eu continuo com os funcionários que estão trabalhando, continuo fazendo com que pelo menos a parte das máquinas continue funcionando. Isso não foi aqui em Elesbom, foi em outra cidade, estou contando só para ilustrar. Pelo amor de Deus, seu gerente, termine com essa greve. Rapaz, eu também quero que termine, na hora que terminar eu fico satisfeito. Termine, rapaz, que nem corrida de mototáxi a gente está mais tendo. Falta do dinheiro. Não era falta do dinheiro em si, mas a dificuldade que a economia de uma cidade começa a sentir. Fica enfraquecido. Isso, eu acredito. O dinheiro também, naquela oportunidade que eu estou contando a história, ele existia nos terminais de autoatendimento, né? Mas é diferente, o banco estando aberto, o banco estando funcionando a pleno vapor, né, fazendo empréstimos e tudo mais, ele ajuda a economia do município de forma bem mais efetiva. Gerente Marcelo, lá no princípio da entrevista o senhor falava sobre o quadro de funcionários do Banco do Brasil. Eu aproveito o ensejo para saber, acho que tem até alguns funcionários que vieram de outras cidades aqui para Elesbom, né? Sim, nós temos 3 funcionários novos, eu mencionei ainda agora no começo, como você disse muito bem, né? Um desses funcionários substituiu uma funcionária que foi removida daqui para Teresina, que já estava há 3 anos aqui. E esse funcionário que chegou primeiro aqui, ele inclusive é um funcionário proveniente do Bradesco. Ele foi aprovado no concurso do banco e resolveu assumir o posto do Banco do Brasil, deixando o Bradesco. E os outros 2 funcionários são funcionários novos também, que ainda não tinham sequer experiência bancária. E vejam só, isso se reflete no nosso atendimento. Por isso é que eu disse que ao longo do tempo, todas as medidas que estão sendo tomadas é que vão produzir efeitos mais efetivos. Enquanto o funcionário não tem domínio por completo da atividade dele, é claro que a produtividade é menor do que um funcionário que já está há muito tempo na casa, né? Bom, para satisfazer a minha curiosidade, gostaria que o gerente falasse um pouco da sua vida profissional, há quanto tempo está no Banco do Brasil, enfim, as suas passagens pelas instituições. Vamos dizer assim, eu nasci dentro do Banco do Brasil, né? Eu fui, e o banco continua com, infelizmente nós não temos aqui na cidade de Elesbom Veloso um quadro desse, mas o banco continua
é uma ação do atual presidente do banco, que também nasceu dentro do banco, trazer aqueles adolescentes de baixa renda para começarem a ter a sua vida profissional como aprendiz no Banco do Brasil. Então começou assim? Eu comecei assim, depois fui aprovado e entrei no banco. E tanto é que juntando todo esse período, desde que eu fui aprendiz do banco até hoje, já se passaram 30 anos. Eu comecei com 15 anos e eu estou com 45 para 46, né? E durante esse período eu trabalhei em diferentes agências como Piripiri, Canto do Buriti, União. Passei um período até razoável na superintendência do banco em Teresina e depois me transformei em administrador e fui administrador numa agência em Picos, em Castelo do Piauí, e antes de vir aqui para Lesbom Veloso eu era o gerente da agência de Luiz Correia. O senhor gosta do que faz, gerente? Porque hoje a vida de bancário é do jeito que é, né? Infelizmente... Os riscos que a gente está falando. Eu até já entendi que a sua pergunta era nesse sentido e ia responder de forma voltada para essa forma de enxergar a situação. Infelizmente, os riscos que se correm dentro de uma instituição financeira são riscos maiores do que, acredito eu, outros tipos de comércio. Evidentemente que todos nós estamos sujeitos. O senhor já se deparou com essas situações, né, gerente? Sim, eu já sofri 2 assaltos, já fui levado para abrir cofre, esse tipo de coisa, né? Mas faz parte do nosso ofício, né? Enquanto que ali na esquina tem um mercadinho que vende arroz, feijão, milho, na outra esquina tem uma farmácia que vende remédio, vende água, vende isso e aquilo outro, a nossa mercadoria aqui é o dinheiro. Aqui também é um comércio e é visado, que tem a chamada de mercadoria universal. Evidentemente que isso implica em riscos, né? Como é que os bancos lidam com essa questão de segurança nos desafios? Ainda agora há pouco eu estava numa conversa com o juiz aqui de Lesbom Veloso e nós, durante muitos outros assuntos, tratamos desse também, né? Sobre a questão da segurança bancária. O banco hoje, ele conta, como todos nós cidadãos, com o apoio das polícias, tanto civil como militar, onde existem as duas corporações, e ele tem também o seu próprio aparato de segurança. Evidentemente que o banco não pode constituir uma polícia. Por lei, o que nós podemos fazer é, durante o horário do expediente, manter os vigilantes, como existe na agência de Lesbom Veloso ou qualquer uma outra, e durante o horário em que não há expediente, em que não há pessoas dentro da agência, mantermos segurança eletrônica, através de alarmes que sensoriam a agência. Qualquer pessoa que entrar numa agência bancária, ela vai ser pega pelos alarmes, e esses alarmes vão denunciar essa presença, acionando a polícia aqui em Fortaleza, onde o banco tem os seus contatos. Eu não diria que é assim uma coisa impossível, né? Mas se você entrou no banco, você vai ser detectado, né? Ok. E filmado, né? Também. Ok, agradeço ao gerente do Banco do Brasil de Lesbom Veloso, Marcelo Fábio da Cruz Freitas, e nos colocar à disposição aqui para informações futuras que o Banco do Brasil venha a ter, deixar o espaço aberto aqui no final para o senhor fazer a sua consideração, de repente mencionar algum fato, algum assunto que não tenha sido tratado nessa nossa conversa. E pronto, eu quero muito agradecer. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade e dizer que o Banco do Brasil, como uma instituição, ele não é uma pessoa de carne e osso, que nem nós, mas ele é feito por pessoas, e por isso mesmo a gente está sujeito a cometer eu não diria erros, mas a cometer percalços, né? Então, vez por outra, evidentemente que o Banco do Brasil, que é feito por nós, vai ter que pedir desculpa. Eu me lembro que hoje mesmo, no atendimento, eu já pedi desculpa a uma cliente, né, em nome do banco. Então, nós estamos sujeitos a cometer uma ou outra falha que, claro, pode ser... Como é que o senhor tem medido o grau de satisfação aqui da clientela nesses 6 meses que o senhor está atuando? Essa é uma pergunta difícil, porque não existe um mecanismo que possa aferir. Precisar totalmente, né? Possa precisar, né? Acredito que a melhor forma de medir esse grau de insatisfação hoje, com o mecanismo que nós temos,
seria aquele 0800 que aparece em cada terminal de autoatendimento. E o interessante é que os clientes costumam ligar quando querem fazer isso para reclamar, mas ninguém liga quando é para elogiar, né? E também esse canal serve para isso, para elogiar. Mas respondendo a sua pergunta da forma mais objetiva e com consistência que eu acredito possa fazer, seria dizer que houve uma diminuição do número de ligações de clientes para aquele 0800 que aparece nas telas dos terminais para fazerem reclamações durante esse período. Qualquer reclamação que é feita, digamos, que ela seja originária aqui de Elésbio Veloso para esse 0800, vocês vão tomar conhecimento aqui? Vocês são acionados? Somos. Ela vai para uma central do banco, que dá um tratamento inicial, e depois, no final de contas, essa reclamação termina vindo para cá. Até pelo seguinte, porque nós aqui vamos terminar tendo que resolver o problema, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia já existe uma equipe do banco que vai dar o primeiro tratamento a essa reclamação.